Bom dia, querido irmão, querida irmã. Que alegria poder estar contigo nesta manhã que o Senhor preparou especialmente para nós. Hoje quero compartilhar contigo algo que pode revolucionar completamente a forma como começas cada novo dia. A prática de orar o Pai Nosso logo ao despertar. Esta oração que Jesus nos ensinou não é apenas um conjunto de palavras religiosas, é um portal direto para o coração do Pai Celestial. É a ponte que conecta a tua fragilidade humana com o poder infinito de Deus. Quantas vezes acordas já preocupado com tudo que precisas resolver? Quantas manhãs começam pesadas antes mesmo de saíres da cama? O Pai Nosso é o antídoto perfeito para essa angústia matinal, porque quando oras estas palavras sagradas, estás literalmente colocando Deus no comando do teu dia antes que qualquer preocupação tome conta da tua mente. Cada palavra desta oração carrega um poder transformador que pode mudar não apenas as próximas horas, mas o rumo completo da tua vida. Se hoje acordaste cansado, se o peso das responsabilidades já te oprime, se precisas de força sobrenatural para enfrentar os desafios que virão, então esta oração é exatamente o que a tua alma necessita. Fica comigo até o final, porque vamos experimentar juntos o que significa entregar verdadeiramente o nosso dia nas mãos do Pai. Escreve nos comentários: Senhor, recebe o meu dia, e junta-te a esta família de fé que escolhe começar cada manhã na presença de Deus. Prepara o teu coração, porque algo poderoso está prestes a acontecer. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar o Pai Nosso, Ele estava entregando-nos a chave mestra para uma vida vitoriosa. Esta oração contém todos os elementos essenciais que precisamos para viver em plenitude espiritual. Ao começar o dia dizendo, Pai Nosso que estás nos céus, estamos reconhecendo que não estamos sozinhos, que temos um Pai amoroso que nos vê, nos ouve e se importa com cada detalhe das nossas vidas. Não é um Deus distante e indiferente, mas um Pai presente e atento. Quando declaramos, santificado seja o teu nome, estamos colocando Deus no lugar de honra que Ele merece. Estamos dizendo que Ele é maior que qualquer problema, qualquer circunstância, qualquer desafio. E quando pedimos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, estamos abrindo mão do nosso próprio controle e convidando o governo de Deus para reinar sobre cada área da nossa vida neste dia. Esta é uma rendição linda e necessária. O apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ações de graças, apresentar nossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. O Pai Nosso é exatamente isso. A entrega consciente de tudo que somos e temos nas mãos daquele que pode todas as coisas. Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz. Uma inquietação silenciosa, um peso que não dá para explicar, e sentir isso é mais comum do que parece. Se essa mensagem tocou você agora, talvez não seja coincidência, talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso, a sua família. Existe um material chamado blindagem espiritual da família que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Vamos orar. Pai Nosso que estás nos céus, nesta manhã vimos diante de Ti com corações gratos e reverentes. Santificado seja o Teu nome acima de todo nome, acima de toda circunstância, acima de todo problema que possamos enfrentar hoje.
Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e nada é impossível para ti. Reconhecemos que sem ti nada podemos fazer, mas contigo tudo é possível. Venha o teu reino sobre as nossas vidas neste dia, que o teu governo se estabeleça em cada decisão que tomarmos, em cada palavra que falarmos, em cada pensamento que tivermos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que a tua vontade perfeita, agradável e boa, se cumpra em nós e através de nós hoje. Entregamos nas tuas mãos cada plano que fizemos, cada objetivo que temos, cada responsabilidade que carregamos. Se os nossos planos não estão alinhados com os teus, muda-os, Senhor. Dá-nos sabedoria para discernir a tua voz em meio ao barulho do mundo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Senhor, tu conheces cada uma das nossas necessidades antes mesmo que as expressemos. Sabemos que tu és o nosso provedor fiel e que jamais nos desampararás. Confiamos que hoje haverá alimento suficiente na nossa mesa, recursos suficientes para as nossas necessidades, força suficiente para as nossas tarefas. Não pedimos luxo, mas o necessário. Não pedimos abundância para acumular, mas provisão para viver dignamente e abençoar outros. Ensina-nos a depender de ti diariamente, a não nos preocuparmos com o amanhã, mas a confiar que assim como cuidaste de nós ontem, cuidarás hoje e cuidarás sempre. Que nunca coloquemos a nossa confiança nas riquezas, mas sempre em ti, que és a fonte de toda provisão. Abençoa o trabalho das nossas mãos. Que tudo que fizermos hoje prospere, porque está debaixo da tua bênção. Multiplica os nossos esforços de formas que só tu podes fazer. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Senhor, vimos diante de ti reconhecendo que somos imperfeitos, que falhamos, que pecamos. Confessamos cada erro cometido ontem, cada palavra dita sem amor, cada ação egoísta, cada pensamento impuro. Sabemos que o teu perdão é maior que todos os nossos pecados juntos. A tua misericórdia se renova a cada manhã, conforme está escrito em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Lava-nos com o sangue precioso de Jesus derramado na cruz. Purifica os nossos corações de toda maldade, limpa as nossas consciências de toda culpa. E assim como recebemos o teu perdão gratuito e imerecido, ajuda-nos a perdoar aqueles que nos feriram, que nos ofenderam, que nos magoaram. Sabemos que guardar rancor é um veneno para a nossa própria alma. Liberta-nos de toda amargura, de todo ressentimento, de toda vontade de vingança. Senhor, há pessoas que nos machucaram profundamente e que humanamente seria impossível perdoar. Mas com o teu poder todas as coisas são possíveis. Coloca no nosso coração o mesmo perdão que tu tens por nós. Ajuda-nos a ver aqueles que nos feriram com os teus olhos, a compreender que muitas vezes eles também são pessoas feridas que precisam da tua cura. Quebra as correntes do rancor que nos prendem ao passado. Liberta-nos para viver em paz. E se hoje há alguém que precisa do nosso perdão, dá-nos coragem para dar esse passo. Se precisamos pedir perdão a alguém, dá-nos humildade para reconhecer o nosso erro. Que nenhuma raiz de amargura cresça no nosso coração e contamine a nossa vida. Ensina-nos a perdoar não apenas uma vez, mas 70 vezes 7, como tu nos ensinaste. Que o perdão seja um estilo de vida para nós. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pai, sabemos que o inimigo das nossas almas anda ao redor como leão que ruge, procurando alguém para devorar, conforme está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Mas também sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Pedimos que nos guardes de toda tentação que possa aparecer no nosso caminho hoje.
Fecha as portas que precisam ser fechadas. Afasta de nós as pessoas, as situações, as oportunidades que poderiam nos fazer tropeçar. Dá-nos discernimento para reconhecer as armadilhas do inimigo antes de cairmos nelas. Fortalece a nossa vontade para dizer não ao pecado. Que o Espírito Santo nos alerte quando estivermos perto de tomar uma decisão errada. Livra-nos de toda obra do maligno. Quebra toda maldição, toda palavra negativa, todo feitiço, toda inveja lançada contra nós. Destrói os planos do inimigo contra as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos empreendimentos. Cobre-nos com o teu sangue precioso. Coloca ao nosso redor a tua muralha de fogo, que nenhum mal pode atravessar. Envia os teus anjos para acamparem ao nosso redor e nos guardarem em todos os nossos caminhos, conforme prometeste no Salmo 91. Que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar contra nós em juízo, tu condenarás, conforme está escrito em Isaías capítulo 54, versículo 17. Protege-nos do mal visível e do invisível. Guarda-nos dos acidentes, das doenças, das tragédias, dos perigos que não podemos ver. Que hoje possamos sair e entrar debaixo da tua proteção divina. Livra-nos também do mal que está dentro de nós mesmos, dos nossos próprios desejos egoístas, das nossas próprias inclinações pecaminosas. Transforma o nosso caráter à imagem de Cristo, dia após dia. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Reconhecemos que tu és o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Todo o poder no céu e na terra te pertence. Toda a glória é tua e somente tua. Não há outro Deus além de ti. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, senão o nome de Jesus. Tu reinas soberano sobre todas as coisas. Os ventos e o mar te obedecem. As enfermidades fogem diante da tua palavra. Os demônios tremem ao ouvir o teu nome. E este mesmo poder está disponível para nós hoje, através do Espírito Santo que habita em nós. Que vivamos conscientes do poder que temos em ti. Que não andemos como derrotados, mas como mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Que a tua glória se manifeste através das nossas vidas hoje de tal forma que as pessoas ao nosso redor percebam que há algo diferente em nós. Senhor Jesus, pedimos que abençoes cada área das nossas vidas neste dia que começa. Começa pela nossa vida espiritual. Que tenhamos fome e sede da tua palavra, que o tempo que passamos contigo em oração seja o momento mais importante do nosso dia. Aviva a nossa fé, aumenta a nossa confiança em ti, ajuda-nos a não duvidar das tuas promessas, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizê-las. Ensina-nos a andar por fé e não por vista, que o Espírito Santo nos guie em toda a verdade, que possamos ouvir claramente a tua voz em meio ao barulho do mundo. Dá-nos revelação das Escrituras. Que cada vez que abrirmos a Bíblia, tu fales diretamente ao nosso coração. Que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, conforme está escrito no Salmo, capítulo 119, versículo 105. Abençoa a nossa vida familiar. Protege o nosso lar de toda influência maligna. Que a nossa casa seja um santuário onde a tua presença habita. Fortalece os laços de amor entre todos que moram sob o nosso teto. Se há conflitos, traz reconciliação. Se há mágoas, traz cura. Se há frieza, traz de volta o calor do afeto genuíno. Abençoa o nosso casamento se somos casados. Renova o amor entre os cônjuges. Que possamos ver no nosso parceiro não os defeitos, mas as qualidades que um dia nos atraíram. Ajuda-nos a sermos pacientes, compreensivos, perdoadores, que o nosso relacionamento seja um reflexo do amor de Cristo pela Igreja. Protege-nos da infidelidade, das tentações, das crises que podem destruir um matrimônio.
Se estamos solteiros, prepara-nos para o relacionamento certo no tempo certo. Guarda o nosso coração de relacionamentos que não vêm de ti. Abençoa os nossos filhos, se os temos. Protege-os de todo mal neste dia. Guarda-os no caminho de ida e de volta da escola. Livra-os dos perigos da rua, das más companhias, das drogas, da violência. Coloca ao redor deles uma cerca de proteção que nenhum mal possa atravessar. Dá-lhes sabedoria nos estudos. Ajuda-os a aprenderem com facilidade, que sejam alunos dedicados e responsáveis, mas acima de tudo, que conheçam a ti desde cedo. Que cresçam no teu temor e no teu amor, que sejam jovens diferentes, que não sigam os padrões deste mundo, mas que sejam luz em meio à escuridão da sua geração. Usa-os poderosamente para o teu reino. Se os nossos filhos se afastaram de ti, traz-os de volta. Quebra toda corrente que os prende ao pecado. Livra-os de toda influência demoníaca. Salva-os, Senhor. Abençoa os nossos pais, se ainda estão vivos. Dá-lhes saúde, paz, alegria, que os anos que lhes restam sejam os melhores das suas vidas. Ajuda-nos a honrá-los como tu nos ordenaste. Se a relação com eles é difícil, traz cura e restauração. Se já partiram, conforta o nosso coração com a certeza de que um dia nos reencontraremos na tua presença, se eles te conheceram. Abençoa os nossos irmãos, sobrinhos, tios, primos, que a nossa família seja unida no amor, que sejamos apoio uns para os outros nos momentos difíceis, que celebremos juntos as vitórias, que a nossa árvore genealógica seja marcada pela tua bênção de geração em geração. Quebra toda maldição hereditária que possa existir na nossa linhagem familiar. Que a partir de nós, uma nova história comece. Senhor, abençoa a nossa vida profissional. Se temos emprego, que sejamos os melhores funcionários, não para agradar homens, mas porque tudo o que fizermos, fazemos como para ti, conforme está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 23. Dá-nos criatividade, produtividade, excelência em tudo que colocarmos as mãos. Que os nossos superiores reconheçam o nosso valor. Se merecemos uma promoção, que ela venha. Se merecemos um aumento, que ele aconteça, mas que nunca busquemos crescer por meios desonestes. Guarda-nos de toda corrupção, de toda mentira, de toda prática ilícita. Se o ambiente de trabalho é tóxico, ou nos dá graça para suportar ou abre uma porta melhor para sairmos. Se estamos desempregados, abre portas de emprego hoje mesmo. Que a oportunidade certa apareça. Prepara-nos para ela. Dá-nos favor diante dos recrutadores. Se temos um negócio próprio, abençoa o nosso empreendimento. Multiplica os nossos clientes. Que o nosso produto ou serviço seja reconhecido pela qualidade. Dá-nos estratégias criativas para crescer. Livra-nos da concorrência desleal. Protege-nos de processos judiciais infundados. Que as nossas finanças prosperem de forma honesta e justa. Que nunca enganemos ninguém para lucrar. Que o nosso negócio seja uma bênção para todos que se relacionam com ele. Se estamos em crise financeira, envia a solução sobrenatural. Tu és o Deus que multiplica pães e peixes. Tu és o Deus que faz chover maná do céu. Tu és o Deus que enche as redes de peixes. Nada é difícil para ti. Cremos que veremos a tua provisão milagrosa. Abre janelas no céu e derrama bênçãos sem medida sobre nós, conforme prometeste em Malaquias capítulo 3, versículo 10. Abençoa a nossa saúde física neste dia. Fortalece o nosso corpo. Renova as nossas energias. Que não sintamos cansaço excessivo. Se há alguma doença no nosso corpo, ordena a cura agora em nome de Jesus. Tu és o Deus que sara todas as nossas enfermidades, conforme está escrito no Salmo capítulo 103, versículo 3. Toca com poder cada órgão, cada célula, cada sistema do nosso corpo. Se há dor, que ela vá embora agora. Se há inflamação, que desapareça.
Se há tumores que se desfaçam, se há vírus ou bactérias que morram, repreendemos toda enfermidade em nome de Jesus. Declaramos cura divina sobre os nossos corpos, que hoje tenhamos disposição para cumprir todas as nossas tarefas. Guarda-nos de acidentes, protege-nos no trânsito, que nenhum mal nos sobrevenha, nem praga alguma. Chegue à nossa tenda conforme prometeste no Salmo 91. Abençoa a nossa saúde mental e emocional. Cura as feridas da alma que ninguém vê, mas que doem profundamente. Liberta-nos da ansiedade que rouba a nossa paz. Expulsa a depressão que tira a nossa alegria de viver. Destrói o pânico que paralisa os nossos passos. Quebra os traumas do passado que ainda nos afetam no presente. Sara as rejeições, os abandonos, os abusos, as humilhações que sofremos. Restaura a nossa autoestima. Ajuda-nos a nos vermos como tu nos vês, preciosos, amados, valiosos. Que não acreditemos mais nas mentiras do inimigo sobre quem somos. Enche o nosso coração de alegria genuína, que possamos sorrir de verdade hoje. Que a paz que excede todo entendimento guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Livra-nos de pensamentos suicidas, de vontade de desistir, de sensação de que não vale a pena continuar. Senhor, abençoa os nossos relacionamentos. Que sejamos pessoas agradáveis de conviver, que as nossas palavras sejam tempero de graça, que o nosso comportamento seja exemplo. Dá-nos sabedoria para lidar com pessoas difíceis, paciência para suportar as falhas alheias, amor para perdoar as ofensas, humildade para reconhecer quando erramos, coragem para pedir perdão, que sejamos pacificadores e não causadores de confusão. Se há alguém que não gosta de nós, muda o coração dessa pessoa ou nos afasta dela. Protege-nos de inimigos ocultos, de pessoas falsas, de amizades tóxicas. Mas também nos ajuda a sermos verdadeiros amigos para aqueles que colocaste ao nosso lado. Que sejamos leais, confiáveis, presentes. Que saibamos chorar com os que choram e alegrar-nos com os que se alegram. Que o nosso círculo de amizades seja saudável e edificante. Abençoa a nossa vida ministerial. Se tu nos chamaste para algum serviço no teu reino, que sejamos fiéis e dedicados. Que não busquemos holofotes, mas que busquemos servir com excelência. Usa-nos como instrumentos nas tuas mãos, que através de nós vidas sejam tocadas, transformadas, salvas. Dá-nos unção fresca do Espírito Santo. Que quando falarmos do teu amor, as pessoas sintam a tua presença. Que quando orarmos por alguém, milagres aconteçam. Guarda-nos da soberba, do orgulho espiritual, da vaidade ministerial. Ajuda-nos a lembrar sempre que somos apenas servos inúteis, fazendo o que nos foi ordenado. Toda a glória pertence somente a ti. Se ainda não descobrimos o nosso propósito, revela-o hoje. Mostra-nos para que nascemos, qual é o plano que tens para a nossa vida. Senhor, pedimos bênçãos também sobre a nossa nação. Salva o nosso país, converte os corações dos nossos governantes. Que haja justiça, honestidade, temor de Deus na política. Levanta líderes segundo o teu coração. Destrói a corrupção. Acaba com a violência, traz paz às nossas ruas, protege as nossas crianças. Restaura as famílias, aviva a tua igreja, que haja um mover poderoso do teu Espírito sobre esta terra, que multidões se convertam, que os teus filhos se levantem com ousadia para pregar o Evangelho, que esta geração conheça o teu poder. Que vejamos sinais, maravilhas e prodígios, como nos tempos dos apóstolos. Derrama o teu Espírito sobre toda a carne. Que os jovens tenham visões e os velhos sonhem sonhos, conforme prometeste em Joel. Capítulo 2, versículo 28. Prepara-nos para a tua vinda. Que sejamos achados fiéis quando voltares,
Pai amado, queremos aprofundar ainda mais esta oração, entregando nas Tuas mãos cada detalhe do dia que temos pela frente. Pedimos que abençoes cada passo que dermos hoje. Cada lugar onde entrarmos, que a Tua presença vá conosco. Cada pessoa com quem conversarmos, que as nossas palavras sejam ministração da Tua graça. Cada decisão que tomarmos, que seja guiada pela Tua sabedoria. Não queremos viver este dia na nossa própria força, mas queremos que Tu vivas através de nós, que Cristo seja formado em nós, que as pessoas vejam Jesus quando olharem para nós. Senhor, se hoje enfrentarmos oposição, dá-nos graça para responder com mansidão. Se enfrentarmos injustiça, dá-nos fé para confiar que Tu és o nosso defensor. Se enfrentarmos desânimo, lembra-nos das Tuas promessas. Que nada nem ninguém roube a nossa paz hoje. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Abençoa as nossas palavras hoje. Que a nossa boca seja instrumento de bênção e não de maldição. Que não falemos mal de ninguém, que não fofoquemos, que não mintamos nem exageremos, que cada palavra que sair dos nossos lábios seja verdadeira, necessária e edificante. Ajuda-nos a saber quando falar e quando calar. Que tenhamos domínio próprio sobre a nossa língua, pois está escrito em Tiago, capítulo 3, versículo 5, que a língua é um pequeno membro, mas se gaba de grandes coisas e pode incendiar toda uma floresta. Que as nossas conversas sejam sempre temperadas com sal. Que saibamos dar uma palavra de ânimo para quem está desanimado, uma palavra de esperança para quem está desesperado, uma palavra de fé para quem está duvidando. Que sejamos portadores de boas novas, que espalhemos positividade e não negatividade, que sejamos solução e não problema. Senhor, pedimos proteção especial sobre os nossos veículos hoje se formos dirigir. Que os nossos carros, motos, bicicletas estejam sob a Tua cobertura, que nenhum acidente nos aconteça, guarda-nos de motoristas imprudentes. Dá-nos reflexos rápidos para evitar colisões. Se houver algum problema mecânico prestes a acontecer, revela antes que cause um acidente. Protege-nos de assaltos no trânsito. Que os anjos do Senhor vão adiante abrindo o caminho. Se formos usar transporte público, que a viagem seja segura e tranquila. Se formos a pé, guarda cada passo nosso. Que não tropecemos nem caiamos. Livra-nos de bueiros abertos, de calçadas quebradas, de qualquer perigo urbano. Que cheguemos aos nossos destinos em segurança e voltemos para casa sãos e salvos. Abençoa o nosso dia de trabalho ou de estudos. Se temos reuniões importantes, que sejam produtivas. Se temos apresentações para fazer, que tenhamos clareza de pensamento e boa comunicação. Se temos provas ou exames, que lembremos de tudo que estudamos. Dá-nos concentração e foco. Afasta toda distração. Se temos prazos para cumprir, que consigamos entregar tudo no tempo certo e com qualidade. Se temos problemas difíceis para resolver, dá-nos a solução. Tu és o Deus da sabedoria. Tu prometes dar sabedoria liberalmente a todos que pedem, conforme está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Então pedimos sabedoria sobrenatural hoje, que possamos ver soluções onde outros veem apenas problemas, que sejamos criativos, inovadores, estratégicos, que o nosso trabalho seja notado e valorizado. Senhor, se hoje tivermos que lidar com pessoas complicadas, dá-nos paciência e sabedoria. Se alguém for grosseiro conosco, que não revidemos com grosseria. Se alguém nos ofender, que não guardemos a ofensa. Se alguém tentar nos provocar, que não entremos na provocação. Ajuda-nos a não entrar em discussões desnecessárias, que saibamos escolher as nossas batalhas. Nem toda guerra precisa ser lutada. Nem toda ofensa precisa ser respondida. Às vezes, o silêncio é a melhor resposta.
Às vezes, afastar-se é a atitude mais sábia. Dá-nos discernimento para saber quando confrontar e quando apenas orar e deixar nas tuas mãos. Que sejamos mansos, mas não fracos. Humildes, mas não covardes. Pacíficos, mas não omissos. Que defendamos a verdade sempre, mas que o façamos com amor. Pai, pedimos que abençoes as nossas refeições hoje. Santifica o alimento que vamos ingerir, que ele nutra o nosso corpo e nos dê energia. Se houver algo contaminado, purifica. Livra-nos de intoxicações alimentares. Ajuda-nos a fazer escolhas saudáveis. Que não comamos em excesso nem de menos. Que tenhamos equilíbrio. Se estamos lutando contra vícios alimentares, quebra esses vícios. Se temos compulsão, liberta-nos. Se temos transtornos alimentares, cura-nos. Que tenhamos uma relação saudável com a comida. Que nos alimentemos para viver e não vivamos para comer. Dá-nos também gratidão por cada refeição. Há milhões passando fome no mundo, enquanto nós temos fartura. Que nunca esqueçamos de agradecer. Que sejamos generosos compartilhando com quem tem menos. Senhor, abençoa as nossas finanças hoje de forma específica e detalhada. Se há contas para pagar, envia os recursos. Se há dívidas vencidas, providencia uma forma de quitá-las. Se recebemos cobranças injustas, dá-nos sabedoria para contestá-las. Se alguém nos deve dinheiro, toca no coração dessa pessoa para nos pagar. Se devemos a alguém e podemos pagar, dá-nos integridade para honrar o compromisso. Abre portas de renda extra. Que oportunidades de ganhar dinheiro honestamente apareçam. Multiplica o pouco que temos como multiplicaste os pães e peixes. Ajuda-nos a administrar bem o que ganha. Que não gastemos com futilidades, que poupemos com sabedoria, que investimos com prudência, que sejamos dizimistas fiéis. Que ofertemos com alegria, que ajudemos os necessitados. Abençoa os nossos projetos e sonhos. Se há algo que desejamos realizar, mostra-nos se esse desejo vem de Ti ou apenas da nossa própria vontade. Se vem de Ti, abre as portas necessárias. Conecta-nos com as pessoas certas. Providencia os recursos necessários. Remove os obstáculos do caminho. Mas se não vem de Ti, tira esse desejo do nosso coração ou nos mostra claramente que não é o Teu plano para nós. Que nunca insistamos em algo que Tu não aprovaste. Salva-nos de investir tempo, dinheiro e energia em projetos que não prosperarão. Direciona os nossos passos, que andemos apenas nos caminhos que preparaste para nós. Se há portas fechadas, que aceitemos com paz, sabendo que Tu tens algo melhor. Se há demoras, que esperemos com paciência, sabendo que o Teu tempo é perfeito. Senhor, pedimos bênçãos sobre a nossa vida social. Se hoje tivermos compromissos sociais, que sejam agradáveis, que as conversas sejam edificantes, que os momentos sejam leves e alegres. Se formos a festas ou eventos, guarda-nos de excessos. Que não bebamos além da conta, que não nos envolvamos em situações constrangedoras, que sejamos testemunhas de Cristo mesmo em ambientes seculares, que as pessoas percebam que há algo diferente em nós. Se formos convidados para situações que comprometem os nossos valores, dá-nos coragem para recusar educadamente, que nunca tenhamos vergonha de assumir a nossa fé. Se alguém zombar da nossa crença, que não nos abalemos, que estejamos sempre preparados para dar a razão da esperança que há em nós, com mansidão e temor, conforme está escrito em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Pai, se há alguma área da nossa vida onde estamos sendo tentados a pecar, fortalece-nos hoje. Se a tentação vier, que lembremos imediatamente das consequências do pecado. Que o Espírito Santo nos alerte, que sintamos no coração um desconforto que nos impeça de prosseguir no erro. Se já caímos neste pecado antes, que não caiamos novamente. Quebra os ciclos viciosos,
Destrói os padrões de comportamento destrutivos. Se há vícios escondidos, pornografia, masturbação, jogos de azar, vícios em redes sociais, qualquer coisa que nos escravize, liberta-nos hoje. Que o poder do sangue de Jesus quebre toda a corrente, que o Espírito Santo nos dê autocontrole, que possamos dizer não à carne e sim ao Espírito. Ajuda-nos a fugir das tentações como José fugiu da mulher de Potifar. Senhor, abençoa a nossa vida de oração. Que não seja apenas esta manhã que oramos, mas que mantenhamos uma vida de oração constante. Ensina-nos a orar sem cessar, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Que tenhamos comunhão contínua contigo ao longo do dia. Que em cada situação a nossa primeira reação seja buscar-te. Que conversemos contigo como se conversa com um amigo íntimo. Que compartilhemos contigo as nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas dúvidas, os nossos medos. Que não haja nada escondido entre nós e ti. Aumenta a nossa fé, que creiamos verdadeiramente que tu ouves e respondes às nossas orações, que não duvidemos do teu poder, que persistamos em oração até vermos a resposta, que nunca desistamos de orar. Abençoa a nossa vida na igreja. Se hoje é dia de culto, que cheguemos no horário, que participemos com entusiasmo, que adoremos com todo o coração. Que ouçamos a pregação com atenção, que apliquemos os ensinamentos na nossa vida, que nos envolvamos na comunhão com os irmãos, que ajudemos no que for necessário, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Se há algum ministério que devemos abraçar, mostra-nos. Se há algum serviço que devemos fazer, capacita-nos, que sejamos membros ativos e não apenas frequentadores. Se há conflitos na igreja, traz reconciliação. Se há divisões, traz unidade. Que o corpo de Cristo seja edificado, que a igreja cresça em número e em maturidade espiritual. Usa-nos como instrumentos de bênção para outros crentes. Senhor, pedimos que abençoes os nossos líderes espirituais. Fortalece os pastores, os presbíteros, os diáconos, os líderes de célula, todos que têm responsabilidade na obra. Dá-lhes sabedoria para conduzir o rebanho, unção para pregar, amor pelas ovelhas, paciência para lidar com pessoas difíceis. Protege-os de ataques espirituais. Guarda as suas famílias, que não caiam em tentação, que sejam exemplos dignos de serem seguidos. Abençoa também os missionários que estão em campos distantes pregando o Evangelho. Supre todas as necessidades deles, protege-os de perseguições, dá-lhes fruto no trabalho, que vejam vidas sendo transformadas, que igrejas sejam plantadas, que o reino de Deus avance em territórios onde o nome de Jesus ainda não é conhecido. Levanta mais obreiros para a tua seara. Pai, pedimos pelos perdidos, por aqueles que ainda não te conhecem, pelos que estão caminhando para o inferno sem saber. Toca nos corações deles, que o Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo, que sintam um vazio que só tu podes preencher, que busquem respostas e encontrem Jesus. Coloca crentes no caminho deles para testemunhar. Usa-nos se for necessário, dá-nos coragem para falar de ti. Que não tenhamos vergonha do Evangelho. Abre portas de evangelismo, que hoje mesmo alguém seja salvo por meio do nosso testemunho. Pensamos especialmente nos nossos familiares não convertidos. Salva-os, Senhor. Quebra a dureza dos seus corações. Abre os olhos espirituais deles, que vejam a verdade antes que seja tarde demais. Não permitas que nenhum deles se perca eternamente. Senhor, pedimos pelos enfermos, por todos que estão em hospitais neste momento, os que estão em UTIs lutando pela vida, os que estão aguardando cirurgias, os que receberam diagnósticos graves. Estende a tua mão e cura. Que médicos e enfermeiros sejam instrumentos nas tuas mãos, que os tratamentos sejam eficazes, que os remédios façam efeito.
mas que, acima de tudo, seja o teu poder sobrenatural que opere a cura. Tu és o mesmo Deus que curava nos tempos bíblicos. O teu poder não diminuiu. Cremos em milagres. Cremos que podes curar qualquer doença. Nenhum caso é impossível para ti. Pensamos nos que sofrem de câncer. Ordena que os tumores desapareçam. Nos que sofrem de doenças cardíacas. Restaura os corações. Nos que sofrem de doenças renais, regenera os rins. Nos diabéticos, normaliza a glicose. Abençoa os que sofrem de doenças mentais, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, bipolaridade, esquizofrenia, tantos transtornos que afligem a mente humana. Toca com poder e traz cura completa. Livra-os das trevas que envolvem a mente. Restaura o equilíbrio químico cerebral. Que os tratamentos psiquiátricos e psicológicos sejam eficazes, mas que seja o teu toque que traga a verdadeira libertação. Pensamos também nos que sofrem de vícios, alcoolismo, drogas, jogo, pornografia, tantas correntes que escravizam. Quebra essas correntes agora em nome de Jesus. Liberta os cativos, que experimentem a verdadeira liberdade que só tu podes dar. Restaura as famílias destruídas pelo vício, que os viciados busquem ajuda, que aceitem tratamento, que não desistam de lutar pela recuperação. Dá-lhes força para vencer um dia de cada vez. Senhor, pedimos pelos que estão em luto, os que perderam entes queridos recentemente. A dor da perda é profunda, só tu podes consolar verdadeiramente. Enxuga as lágrimas deles. Enche o vazio que ficou. Dá-lhes a certeza de que, se o falecido te conhecia, um dia haverá reencontro no céu. Ajuda-os a continuar vivendo, apesar da saudade. Que encontrem propósito novamente, que voltem a sorrir. Que a lembrança do falecido seja motivo de gratidão e não apenas de tristeza. Conforta especialmente os pais que perderam filhos. Essa dor é indescritível. Só tu pode sustentar esses corações despedaçados. Que sintam a tua presença de forma real e palpável. Que saibam que não estão sozinhos na dor. Que tu choras com os que choram. Pai, pedimos pelos que estão presos, os que cometeram crimes e estão pagando suas penas. Que se arrependam verdadeiramente. Que encontrem Jesus dentro da prisão, que sejam transformados, que quando saírem sejam pessoas novas. Protege-os da violência carcerária. Guarda-os de serem corrompidos ainda mais, que não saiam piores do que entraram. Abençoa os capelães e missionários que trabalham dentro dos presídios. Dá-lhes proteção e fruto no trabalho. Pensamos também nos injustiçados, os que estão presos sem ter cometido crime. Os que são vítimas de erros judiciários, faz justiça por eles. Que a verdade venha à tona, que sejam libertados. Que suas reputações sejam restauradas. Tu és o Deus da justiça, tu vês tudo, tu conheces toda a verdade. Intervém em favor dos inocentes. Senhor, pedimos pelos perseguidos por causa da fé. Nossos irmãos em países onde ser cristão significa arriscar a vida. Os que são presos, torturados, mortos por amor a ti. Fortalece-os, que não neguem a fé mesmo sob ameaça de morte. Que sejam fiéis até o fim. Que recebam a coroa da vida que prometeste aos que são fiéis até a morte, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Conforta as famílias dos mártires. Supre todas as necessidades deles. Levanta a igreja perseguida. Que ela cresça apesar da perseguição. Que o sangue dos mártires seja semente de novos crentes. Que a perseguição não apague a chama da fé, mas a faça arder ainda mais. Intervém, Senhor, muda o coração dos perseguidores, que haja liberdade religiosa em todas as nações, que o Evangelho seja pregado livremente em todo lugar, que o teu reino venha e a tua vontade seja feita em toda a terra. Pai amado, continuamos esta oração poderosa, entregando nas tuas mãos tudo o que ainda não mencionamos,
mas que está no nosso coração. Tu conheces cada pensamento, cada preocupação, cada anseio. Nada está escondido de ti. Então oramos agora pelas situações que são específicas de cada um que faz esta oração. Se alguém está enfrentando uma batalha judicial, dá vitória. Se alguém está lutando por um sonho que parece impossível, realiza. Se alguém está esperando por um milagre que demora, envia hoje. Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que age no tempo certo. Tu nunca chegas atrasado. Confiamos plenamente em Ti. Que esta oração alcance os céus e que a resposta desça sobre cada vida. Que ninguém termine este dia sem experimentar o Teu toque de alguma forma. Senhor, pedimos que abençoes os nossos sonhos noturnos. Quando formos dormir hoje à noite, que tenhamos um sono profundo e reparador. Que não tenhamos insônia, que não tenhamos pesadelos, que não sejamos perturbados por espíritos malignos durante o sono, que os nossos sonhos sejam agradáveis ou que simplesmente durmamos sem sonhar nada. Mas se Tu quiseres nos falar através de sonhos, que tenhamos sonhos proféticos, que recebamos direção, revelação, alertas, que ao acordarmos lembremos claramente do que sonhamos, se for importante. Dá-nos discernimento para interpretar os sonhos que vêm de Ti. Protege o nosso subconsciente de toda influência maligna. Que acordemos amanhã renovados, descansados, prontos para mais um dia. Que cada noite de sono seja uma bênção e não um tormento. Pai, pedimos que nos ajudes a desenvolver bons hábitos e a abandonar os maus. Sabemos que somos criaturas de hábitos e que a nossa vida é basicamente a soma dos nossos hábitos diários. Ajuda-nos a criar uma rotina saudável, que tenhamos disciplina para acordar cedo, para fazer exercícios físicos, para comer adequadamente, para dormir no horário certo, para ler a Bíblia diariamente, para orar regularmente, para administrar bem o tempo. Que eliminemos hábitos destrutivos como procrastinação, preguiça, desorganização, negligência. Que sejamos pessoas disciplinadas, mas não legalistas. Equilibradas, mas não rígidas. Que busquemos excelência, mas não perfeccionismo. Que nos esforcemos, mas confiando sempre na Tua graça e não nas nossas próprias forças. Que o Espírito Santo nos capacite a viver de forma que Te agrade. Senhor, pedimos que nos dês um coração grato, que saibamos agradecer pelas pequenas coisas e não apenas pelas grandes. Que agradeçamos por acordar vivos hoje quando milhares não acordaram, por ter saúde quando milhões estão doentes, por ter comida quando multidões passam fome, por ter um teto quando tantos estão nas ruas, por ter família quando muitos estão sozinhos, por ter emprego quando milhões estão desempregados, por ter paz quando há guerras em tantos lugares. Que nunca tomemos as Tuas bênçãos como garantidas, que não nos acostumemos com o bem que recebes de Ti, que tenhamos olhos para ver as Tuas bondades diárias, que a gratidão seja uma atitude constante e não apenas uma emoção ocasional. Que sejamos agradecidos em todas as circunstâncias, conforme nos ordenas em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Pai, pedimos que nos ensines a viver um dia de cada vez, que não carreguemos as preocupações do amanhã, que não revivamos os erros de ontem, que vivamos intensamente o presente. Este dia que nos deste é suficiente. Amanhã terá as suas próprias preocupações. Ontem já passou e não pode ser mudado, mas hoje está nas nossas mãos. Ajuda-nos a aproveitá-lo bem, que não desperdices este dia com coisas sem importância, que priorizemos o que realmente importa, que investamos tempo nas pessoas que amamos, que façamos diferença na vida de alguém, que deixemos o mundo um pouquinho melhor do que encontramos. Que ao final deste dia possamos deitar a cabeça no travesseiro em paz, sabendo que vivemos bem, que fizemos o nosso melhor, que Te agradamos. Senhor,
pedimos que nos dês coragem para enfrentar os nossos medos. Todos temos medos. Medo de falhar, medo de ser rejeitado, medo de perder pessoas, medo de doenças, medo da morte, medo do futuro, medo de não ser suficiente. Tantos medos que nos paralisam e nos impedem de viver plenamente. Mas tu não nos deste espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação, conforme está escrito em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Então, repreendemos todo medo em nome de Jesus. Que o teu perfeito amor lance fora todo temor. Que vivamos com ousadia santa, que enfrentemos os desafios de cabeça erguida. Que não fujamos das nossas responsabilidades por medo, que não deixemos de aproveitar oportunidades por insegurança, que confiemos em Ti acima de todas as coisas. Pai, pedimos que nos ajudes a sermos pessoas de palavra, que quando dissermos que vamos fazer algo, façamos, que sejamos confiáveis, que os outros possam contar conosco, que não prometamos o que não podemos cumprir. Que nosso sim seja sim e nosso não seja não, conforme Jesus ensinou em Mateus capítulo 5, versículo 37. Que tenhamos integridade em todas as áreas. Que sejamos os mesmos em público e em privado. Que não tenhamos duas caras. Que não sejamos hipócritas. Que vivamos aquilo que pregamos. Que pratiquemos aquilo que ensinamos. Que sejamos exemplo e não apenas teóricos. Que as nossas ações correspondam às nossas palavras, que haja coerência entre o que falamos e o que fazemos, que sejamos pessoas íntegras em quem se pode confiar plenamente. Senhor, pedimos que nos deis sabedoria para usar bem a tecnologia. Vivemos numa era digital cheia de distrações, redes sociais, mensagens, notificações constantes, disputando a nossa atenção. Ajuda-nos a não sermos escravos dos aparelhos eletrônicos, que saibamos desconectar quando necessário, que tenhamos momentos de silêncio, de contemplação, de conexão real com as pessoas, que a tecnologia seja nossa serva e não nossa senhora. Que usemos as ferramentas digitais para o bem, para edificar, para espalhar o evangelho, para abençoar vidas. Mas que não percamos horas preciosas em coisas vazias e sem valor, que não comparemos a nossa vida com a vida editada que as pessoas mostram nas redes sociais, que tenhamos equilíbrio, que sejamos sábios no uso do nosso tempo. Senhor, pedimos que nos dês um coração para os necessitados, que não fechemos os olhos para o sofrimento ao nosso redor, que vejamos o mendigo na rua, que notemos o vizinho em dificuldade, que nos importemos com o colega que está passando por problemas, que sejamos sensíveis à dor alheia, que façamos diferença prática na vida de quem precisa, não apenas com palavras bonitas, mas com ações concretas. Se alguém tem fome, que demos comida. Se alguém tem frio, que demos roupa. Se alguém precisa de ajuda, que estendamos a mão. Que sejamos as mãos e os pés de Jesus neste mundo. Que amemos não apenas de palavra, mas em ação e verdade, conforme está escrito em 1 João, capítulo 3, versículo 18. Usa-nos como instrumentos da tua compaixão. Pai, pedimos que nos ajudes a perdoar a nós mesmos. Muitas vezes somos nossos piores críticos. Guardamos culpa por erros do passado, mesmo depois de termos confessado e tu teres perdoado. Ajuda-nos a aceitar o teu perdão. Se tu que és santo nos perdoaste, quem somos nós para não nos perdoarmos? Liberta-nos da autopunição, do autoflagelo emocional, da voz acusadora que fica repetindo os nossos fracassos. Que possamos olhar no espelho e nos aceitar apesar das imperfeições. Que saibamos que somos obras em progresso, que ainda não somos o que seremos, mas já não somos o que éramos. Que celebremos cada pequeno avanço, que sejamos pacientes conosco mesmos, assim como tu és paciente conosco.
que nos amemos de forma saudável, sem cair em narcisismo. Senhor, pedimos que nos dês alegria genuína. Não a alegria superficial que depende das circunstâncias, mas a alegria profunda que vem de Ti e que permanece mesmo em meio às tempestades. Alegria que é fruto do Espírito, conforme está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Que possamos experimentar a verdade de que a alegria do Senhor é a nossa força, conforme está escrito em Neemias, capítulo 8, versículo 10. Que não percamos a capacidade de sorrir, de rir, de apreciar as coisas boas da vida. Que não sejamos cristãos amargurados e carrancudos que afastam as pessoas. Que a nossa alegria seja contagiante. Que quando entramos num ambiente, as pessoas sintam que algo de bom chegou. Que a nossa presença seja luz e não trevas, alegria e não tristeza. Enche-nos da Tua alegria hoje. Pai, pedimos que nos deis esperança inabalável. Vivemos dias difíceis. O mundo parece cada vez pior. Violência, corrupção, imoralidade, desastres naturais, guerras, rumores de guerras. Seria fácil desanimar, mas Tu nos prometes que venceste o mundo, que no final tudo dará certo, que o bem triunfará sobre o mal, que Tu voltarás para buscar a Tua igreja, que haverá novos céus e nova terra onde habita a justiça. Esta esperança nos sustenta, que nunca a percamos, que mesmo quando tudo parecer perdido, continuemos crendo que Tu estás no controle, que nada acontece sem a Tua permissão. Que tens um plano perfeito que se cumprirá, que a história caminha para o desfecho que determinaste, que no final Tu serás glorificado e nós estaremos contigo para sempre. Esta é a nossa bendita esperança. Senhor, pedimos que nos prepares para a Tua volta. Não sabemos o dia nem a hora. Pode ser hoje, pode ser daqui a muitos anos, mas queremos estar prontos. Que vivamos cada dia como se fosse o último, que mantenhamos as nossas vestes brancas, que guardemos as nossas lâmpadas acesas, que sejamos servos fiéis encontrados trabalhando quando o Senhor voltar, que não sejamos envergonhados na Tua vinda, que possamos comparecer diante de Ti com alegria e não com vergonha. Que ouçamos de Ti aquelas palavras que todo servo fiel anseia ouvir. Muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do Teu Senhor. Que vivamos com a eternidade em mente. Que investamos em tesouros no céu e não apenas na terra. Que a nossa cidadania esteja nos céus de onde aguardamos o Salvador. Pai, pedimos que abençoes este dia de forma especial e sobrenatural. Que seja um dia diferente de todos os outros. Que vejamos a Tua mão agindo de maneiras que não esperávamos. Que recebamos surpresas boas. Que portas se abram inesperadamente. Que encontros providenciais aconteçam. Que oportunidades surjam do nada. Que favor divino nos acompanhe aonde formos. Que as pessoas sejam bondosas conosco sem razão aparente. Que experimentemos coincidências que sabemos não serem coincidências, mas sim a Tua providência. Que ao final do dia tenhamos histórias para contar de como Tu agiste, que possamos testemunhar das Tuas maravilhas. Que este seja um dia memorável, um dia que ficará marcado para sempre nas nossas vidas. Faz algo novo, Senhor, surpreende-nos. Senhor, pedimos que uses este tempo de oração para transformar vidas. Cada pessoa que está orando conosco neste momento toca de forma especial. Conheces cada situação individual, cada problema específico, cada dor particular, cada necessidade única. Age de forma personalizada na vida de cada um. Que ninguém saia desta oração da mesma forma que entrou, que algo mude. Que algo se mova no mundo espiritual.
Que correntes sejam quebradas, que fortalezas sejam derrubadas, que cegos vejam, que surdos ouçam, que mudos falem, que coxos andem, que cativos sejam libertos, que enfermos sejam curados, que endividados sejam prosperados, que tristes sejam consolados, que desesperados recebam esperança, que esta oração seja um marco divisor de águas na vida de muitos. Pai amado, terminamos esta oração poderosa com corações cheios de gratidão. Obrigado por nos ouvires. Obrigado por te importares conosco. Obrigado por estares sempre presente, mesmo quando não te sentimos. Obrigado por nunca nos abandonares, mesmo quando te abandonamos. Obrigado pela tua paciência infinita com as nossas falhas. Obrigado pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado pelo teu amor incondicional que não depende do nosso merecimento. Obrigado por Jesus que morreu em nosso lugar. Obrigado pelo Espírito Santo que nos guia e consola. Obrigado pelas bênçãos que já recebemos e pelas que ainda receberemos. Obrigado pelos milagres que já vimos e pelos que ainda veremos. Obrigado porque sabemos que nos ouves e que responderás no teu tempo perfeito. Tudo entregamos nas tuas mãos. Confiamos plenamente em ti. Cremos que este será um dia abençoado, porque começou na tua presença. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, durante todo este dia e sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos e cremos. Amém e amém. Que alegria ter compartilhado este momento tão especial de oração contigo. Se esta mensagem tocou o teu coração, não guarde só para ti. Compartilha com alguém que também precisa começar o dia na presença de Deus. Escreve Amém nos comentários para que possamos formar uma corrente de fé. E se ainda não és inscrito neste canal, inscreve-te agora para receberes diariamente mensagens que edificarão a tua fé e fortalecerão o teu relacionamento com o Senhor. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre a tua vida hoje e sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vai em paz, filho amado, filha amada. Deus está contigo. Tenhas um dia maravilhoso, cheio da presença do Senhor. Até breve.